Olá, iremos dar início à apresentação do artigo Compliance nas pesquisas em gestão pública indexadas no SPEL, uma meta-investigação para o CONCICAT 2020. Quem estará apresentando este artigo serei eu, Marcelo de Santana Porte. Além disso, temos como responsáveis por este estudo a autora Eliane Silva Sampaio e o autor Kleber Augusto Pereira. A prestação de contas tornou-se uma ferramenta indispensável em qualquer relação que se tenha de um lado aquele que delega a gestão do seu patrimônio, o principal, e do outro o responsável pela gestão desse patrimônio, o agente. Diante de todos os escândalos de corrupção envolvendo recursos públicos que eclodiram no Brasil nos últimos anos, torna-se inquestionável a urgência por adoção de práticas que proporcionem uma maior transparência quanto à aplicabilidade desses recursos e, consequentemente, assegure aos cidadãos uma participação mais ativa na fiscalização. Dessa forma, a fim de que se possa conhecer as vertentes de pesquisas que abordam a temática de compliance no setor público, tem-se como objetivo deste trabalho meta-investigar o que foi publicado sobre compliance na produção científica brasileira, indexada na base de dados da SPEL. O anseio por boas práticas de governança e transparência nunca se fizeram tão urgentes e necessárias quanto nos dias atuais, e tal urgência advém dos inúmeros escândalos de corrupção que eclodiram nos últimos anos, envolvendo grandes empresas e servidores públicos das mais diversas esferas. Coelho, 2016, afirma que a implementação do compliance na área pública é uma questão de necessidade, pois se mostra inaceitável que agentes públicos continuem a abusar de práticas nocivas ao Estado brasileiro. Oliveira Santos e Oliveira, em 2019, declararam que o combate à corrupção precisa ser buscado incansavelmente para a sociedade brasileira, principalmente pelo Estado e pelas instituições responsáveis pela manutenção e defesa da democracia. Em relação à metodologia, foram selecionados os artigos da área de administração e contabilidade que continham as palavras compliance ou conformidade no resumo, título ou palavras-chave, indexadas na base de dados do SPEL. Dessa forma, chegamos à seleção de 325 artigos até o mês de maio de 2020. Posteriormente, transferimos esses 325 artigos para o EndNote a fim de selecionarmos de fato quais artigos compunham a temática compliance na área pública e chegamos à amostra de 68 artigos. Em seguida, fizemos a transposição de todo o objetivo dos artigos para o Iramotec, a fim de realizar uma análise lexa e de keywords, estatísticas textuais, análise de similitude com nuvem de palavras, análise de especificidades associadas às variáveis qualis e ano de publicação, semelhante aos estudos de Machado, Chase, Elliott, 2016, e de Pereira, Oliveira e Reis, em 2020. Em relação aos resultados, nós temos a figura 1, ela apresenta análise de similitude do corpus vinculados aos objetivos do estudo. Dessa forma, o que traz a análise de similitude em si? Ela é baseada na teoria dos grafos, que identifica as ocorrências entre as palavras e as identificações das conexões entre as mesmas. Por conseguinte, podemos identificar que, dos objetivos dos estudos encontrados em nossa amostra, nós temos um conjunto de palavras que são responsáveis pela criação desses objetivos. E essas palavras estão expostas justamente na análise de similitude do corpus objetivo. Nós temos aqui o primeiro termo que mais identificou, mais realçou nos resultados, em relação aos objetivos dos estudos, é a palavra conformidade, obrigatoriamente pelo fato da mesma ser a tradução da palavra compliance. Consequentemente, temos o termo lei, muito utilizado nos objetivos dos estudos. Além disso, temos a palavra gestão, a palavra processo e a palavra estado. Independentemente da questão desses termos terem surgido nos objetivos, é importante não só identificar o termo em si, mas também as suas ligações. Como podemos identificar, por exemplo,
que a palavra lei ela está associada às leis vinculadas ao município e no que diz respeito ao seu controle, como, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Sarbanes-Oxley, né? Além disso, temos outro exemplo, a questão da conformidade associada aos dados disponíveis, né, pelos tribunais de contas e, consequentemente, às auditorias que são realizadas, né, por esses tribunais. O outro exemplo que podemos citar é a questão da conformidade associada à contabilidade das universidades públicas, né? O outro fator, por exemplo, temos a questão da conformidade do Estado, né, no que diz respeito especificamente à forma da gestão do Estado, também associada à gestão do município, consequentemente isso tudo vinculado ao quê? À gestão dos recursos públicos. Então é importante termos não só essas palavras por meio da nuvem de palavras, mas também essas conexões que são feitas entre essas terminologias para poder se ter um melhor entendimento sobre os objetivos dos estudos no que diz respeito à área de compliance na área pública. A figura 2 apresenta as principais terminologias dos objetivos dos estudos encontrados, né, sobre compliance associado ao qualis das revistas, né? Dessa forma, temos aqui um exemplo no que diz respeito ao qualis A2, né, das revistas. Temos a palavra recurso. Esse termo recurso significa que as revistas que possuem qualis A2, elas estão mais associadas às publicações vinculadas ao processo de gestão dos recursos públicos, né? Diferentemente do qualis A3, que seus artigos eles estão mais associados à forma de evidenciação, né, na internet das contas públicas das entidades brasileiras. Então essas terminologias elas são importantes para identificarmos que tipo de objetivos eles estão mais associados aos qualis das revistas, e isso ajudará aos pesquisadores a focarem, né, e identificarem que tipo de terminologias estão sendo mais estudadas pela qualidade das revistas em si. A figura 3 traz justamente um fluxo longitudinal dos objetivos sobre compliance ao longo do tempo, associado às suas terminologias. Dessa forma, podemos perceber que nos últimos 5 anos, né, de 2016 a 2020, a palavra transparência ela tem sido muito utilizada nos objetivos dos estudos, né, nos estudos mais recentes. Então, essa figura ela serve para os pesquisadores verificarem que tipo de terminologias estão sendo mais estudadas na atualidade e quais vêm perdendo força, né, ao longo do tempo. Dessa forma, podendo os autores eles estarem focando mais nos estudos recentes, né, que estão sendo dado mais ênfase nas revistas na atualidade. Em relação às considerações finais, temos que as revistas que possuem qualis A, elas possuem uma ótima abertura para a possibilidade de publicações sobre compliance, associadas à gestão de recursos públicos, a evidenciação no caso das contas públicas, né, na internet, e também estudos associados ao disclosure contábil. No entanto, existem estudos que vêm perdendo força ao longo do tempo. Que estudos são esses? São estudos associados aos programas sociais, vinculados às contas públicas, auditoria, tecnologia e tribunais. No entanto, temos uma tendência muito forte, né, nos últimos 5 anos para estudos voltados para o processo de transparência dos municípios, estados e universidades. Essas foram algumas referências que foram utilizadas nos nossos estudos, que são as referências dos nossos slides, e desde já agradecemos a oportunidade de estar participando deste congresso e estamos abertos às considerações finais da banca. Muito obrigado.